Olha aí, vamos definir cosmologia. Eu não sei se meu slide vai me ajudar. Pronto, vamos lá. Cosmologia é um campo do conhecimento teológico e filosófico que lida com as questões relacionadas diretamente ao cosmos. Lembrando que a palavra cosmos é a palavra grega para mundo, para realidade, universo, né? Então é um campo da teologia e da filosofia. Lembrando que a gente tem a cosmologia aí que é tratada na filosofia e tem a cosmologia ou a teologia do cosmos ou a cosmologia teológica e assim por diante. Ele é um campo de conhecimento das duas disciplinas e no nosso caso aqui a gente sempre estará nessa interseção entre teologia e filosofia, né? Que lida de tudo que não é o Criador. Não é interessante pensar isso? Tá, Igor, tudo que não é Criador é o quê? É criatura. Tudo que não é criador é criatura, é realidade criatural. Pedra é criatura, pássaro é criatura, água é criatura, estrelas e astros são criaturas. Ou seja, fora do Criador, o que nós temos? Apenas criaturas. Anjos, demônios, astros, o universo dos minerais, fenômenos físico-químicos, cultura, atividade intelectual, a matemática, tudo isso é cosmos, ok? Então, sob um ponto de vista cristão, a cosmologia lida com a realidade enquanto estrutura criada e sustentada pelo Deus Trino. Lembrando que a gente tem aí uma concepção muito particular de Deus, e essa concepção particular de Deus tem implicações cosmológicas. Exploramos muito isso na última aula. Se você esqueceu, vale a pena você voltar e revisar para você tirar o máximo proveito dessa aula de hoje, ok? Então, a cosmologia, gente, é basicamente isso que vocês viram aí, né? Um campo que lida com tudo isso. Deixa eu só pegar minhas anotações aqui. É um campo de grande importância para nós que pensamos atividade intelectual, porque, afinal de contas, toda a nossa atividade intelectual acontece no horizonte da criação. Não somente isso, a nossa atividade intelectual também tem um contexto. Então, se a gente concebe a estrutura da realidade de uma maneira particular, a partir da nossa tradição cristã, isso também tem implicações para tudo que nós pensamos e trabalhamos em termos intelectuais. Então, cristãos, como nós já vimos, creem que Deus, o Deus Trino, é a origem de toda a realidade, né? Essa é uma informação, gente, eu quero deixar isso bem claro, que ela não pode ser assim banalizada, não, tá? Todo o nosso esforço sempre parte de uma noção de causa. Lembra do ponto arquimediano lá do Deuwert? Ela parte de uma origem. Tá? Nesse caso, o nosso motivo base da nosso empreendimento aqui epistemológico, né, tem tudo que ver, parte de Deus, tem tudo que ver com o que a gente pensa sobre objeto e sobre o mundo. Então, se Deus é a causa, origem e mantenedor absoluto de todo o cosmos, né, nenhuma criatura pode ser tratada no lugar, ser colocada nesse lugar de ponto de referência absoluta para pensar o mundo e a realidade. Nem a razão, ok? Nem as estruturas físicas, nem os fenômenos químicos, nem a energia, nada. Nada pode ocupar esse lugar. Tá? Nada que é relativo a Deus pode ser evocado como sendo Deus. Tá? Senão isso é uma idolatria e seria uma distorção epistemológica naturalmente. Tudo que está fora de Deus, né, tem que ser tratado como criatura e relativo a Ele. Relativo a Ele. Então, a finalidade de cada criatura no mundo de Deus e o propósito de cada criatura no mundo de Deus deve ser entendido à luz de Deus como sua causa, né? Seu propósito, sua origem, ok? Isso é fundamental. Bom, você sabe, você já deve ter ouvido falar do credo apostólico, né? Vamos entrar aí nesse próximo tema, aí, o nosso próximo tema aí, né? Primeiro tema, realidade e palavra. Vamos falar um pouco sobre isso aí. Tá? Você deve se lembrar aí, né, que nós, enquanto cristãos, nós aí, enquanto povo que crê em Jesus, nós confessamos, como está resumido lá no Credo Apostólico, né? E para quem não conhece o Credo Apostólico, deve conhecer, porque ele é uma confissão cristã mais antiga, tirando as confissões que estão dentro da Bíblia, né? E ela afirma explicitamente que nós cremos em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Então observe que a primeira afirmação que nós fazemos no nosso credo pelo menos, enfatizamos 3 atributos de Deus aí, né, da divindade, no credo. A paternidade de Deus, cremos em Deus que é Pai, a onipotência de Deus, todo-poderoso, e a criatividade divina, que Ele criou todas as coisas. Então a afirmação credal, ela tem esses 3 pontos aí. E ela tem esses 3 pontos porque são 3 pontos afirmados pela Bíblia Sagrada, não é isso? Então observe aí essa citação que eu estou colocando aí, que na verdade não é uma citação, é uma frase minha, que diz o seguinte, olha que interessante. A Bíblia hebraica começa com a explicação, a explícita afirmação. No princípio criou Deus os céus, o céu e a terra. Em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No princípio criou Deus, hashamayim vet haaretz, os céus e a terra. A afirmação que funciona como um tipo de preâmbulo se expande a uma série de atos declaratórios. Você já viu isso?
Gênesis tem essa estrutura repetitiva. Vaiomer Elohim, que quer dizer, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, produz a terra, e disse Deus. Então, observe que a ideia básica na escritura hebraica é que o discurso divino, a palavra divina, é a origem, a causa e o sustento da realidade. Em grande medida, a linguagem adotada em Gênesis remete o quê? A imagem de um rei declarando seus decretos de governo. Isso é uma imagem muito comum no mundo antigo, né? Muito comum. No mundo antigo era concebida a ideia dos reis regendo seus reinos com decretos. Então ele fazia decretos, estabelecia leis e assim ele ia organizando o reino. Essa é a linguagem que está em Gênesis, né? Se você ler John Walton, O Mundo Perdido de Adão e Eva, ele explora muito esse paralelo entre as narrativas cosmogônicas, das narrativas de origem da realidade aí da Bíblia hebraica, né? E como a realidade está sendo estruturada no livro de Gênesis, tá? Então a ideia é de um rei regendo o mundo. O rei está governando a realidade criada, o mundo que Deus criou aí. Então, voltando aqui para a nossa citação, né? Deixa eu só tirar aqui minha imagem, que senão vai ficar difícil de você ler. Né? Em grande medida, a linguagem adotada em Gênesis é de um rei. Tal imagem é familiar, considerando-se o contexto onde e quando Gênesis foi escrito. Recomendo John Walton, O Mundo Perdido de Adão e Eva, lembrando que essa bibliografia está disponível no nosso paper. Deus está imprimindo o seu governo sobre o caos e o vazio. E o faz, caos e vazios aí, gente, é a expressão tohu vohu em hebraico, sem forma e vazia, caótica e disforme. Né? E o faz pela palavra. O discurso divino separa a ordem, atribui e nomeia, pois ele falou, tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Gente, que coisa maravilhosa. Então, a Bíblia hebraica, gente, ela está trazendo para a gente uma informação importante aqui. Qual a informação que ela está trazendo para nós aqui nessa jornada que nós estamos empreendendo aqui nas Escrituras Sagradas? Olha, o que ela está trazendo para a gente aqui de novidade é que a cosmologia e a metafísica cristã é que tudo que existe deriva sua existência do discurso divino. Gente, isso aqui é radicalmente diferente da mentalidade grega, que via, por exemplo, no aristotelismo e depois no naturalismo secular ocidental, que as coisas possuem uma essência, uma substância, independente de qualquer origem. Elas são autônomas. Né? Numa visão cristã, elas são o que são pelo que Deus diz. Então, o fundamento das coisas é o decreto divino. O fundamento ontológico da realidade e a identidade das diferentes criaturas do mundo depende do comando divino, ou seja, da sua palavra. Lembra de Deuteronômio, que Jesus cita, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem? Pois então, é isso.